Olá! Uma vez mais aqui estamos com o nosso programa Mediunidade Hoje, através da TV Mundo Maior. Como sempre, o nosso abraço, o nosso carinho a todos aqueles que nos acompanham e prestigiam com a sua audiência. Que você tenha muita paz, muita saúde, que em seu lar haja muita harmonia e que toda a sua família esteja bem. É o nosso sincero desejo, pedindo a Jesus e aos benfeitores espirituais. Nós temos aqui em nosso programa sempre falado sobre as lições de Chico Xavier, as suas lições de vida, os seus casos pitorescos, as suas definições sobre diversos assuntos. Hoje nós vamos recorrer ao livro Kardec Prossegue, de autoria de Adelino da Silveira, nosso irmão lá de Mirassol, estado de São Paulo, que publicou este livro, Kardec Prossegue. Hoje ele é editado pela LEP de Uberaba, Livraria Espírita, Edições Pedro e Paulo. E Adelino, quando estava com Chico, formulava a ele perguntas sobre diversos assuntos, diversos temas que nos interessam. Quanto ao desenvolvimento mediúnico, que interessa a muitos de nós, os que somos adeptos da doutrina espírita e queremos trabalhar o desenvolvimento de nossas faculdades mediúnicas. Adelino perguntou a Chico: o que é desenvolver mediunidade no conceito de Emmanuel? Chico respondeu: ele crê que o desenvolvimento mediúnico deveria ser a nossa dedicação ao aperfeiçoamento pessoal para servirmos de intérpretes àqueles que habitam a vida espiritual. E, ao mesmo tempo, começar muito cedo o trabalho na pauta da obediência e da fé que todos carecemos perante as leis de Deus. Então vejamos, segundo Emmanuel, através de Chico Xavier, desenvolvimento mediúnico é trabalhar o nosso aperfeiçoamento pessoal para servirmos de intérpretes àqueles que habitam a vida espiritual. E Emmanuel complementa: ao mesmo tempo, nós temos que começar a nos esforçar no campo da obediência e da fé, ou seja, da disciplina, do idealismo, do desejo sincero de servir. Não existe fórmula mágica para o desenvolvimento mediúnico. Às vezes somos aqui em Uberaba procurados por muitos jovens e por muitas pessoas que nos questionam a respeito da mediunidade. O que devem fazer? E nós, com base no que temos aprendido com os nossos instrutores espirituais, respondemos: é trabalho, dedicação, devotamento, amor à causa, idealismo, abnegação. E às vezes as pessoas nos perguntam: mas é só isso? Nós respondemos: é isso tudo. É isso tudo. E é tudo isso. O trabalho do desenvolvimento mediúnico, melhorar a nós mesmos. Certa vez ouvimos de um espírito amigo que fazer crescer
à mediunidade não significa fazer crescer a condição do espírito comunicante. Fazer crescer a mediunidade significa fazer crescer o espírito do médium. Porque o espírito do médium crescendo, naturalmente ele atrairá a presença de espíritos mais operosos, digamos assim. Em seguida, Adelino perguntou a Chico sobre a questão da obsessão e do comportamento. Ele perguntou: até que ponto os espíritos desencarnados podem nos influenciar no aspecto obsessivo? Até que ponto eles nos influenciam no aspecto obsessivo? Resposta: o assunto é complexo e nós não podemos saber pormenores sobre esta tese, de vez que somos bilhões, com alguns bilhões de espíritos reencarnados, e a maior parte sofre a influência de espíritos menos felizes ou menos preparados para a vida maior. A obsessão tem sido ampliada de tal maneira que ela assume aspectos múltiplos em qualquer demonstração que se queira fazer. Sendo uma situação tão difícil, o não julgueis na palavra de Jesus Cristo deve estar em nossa consciência. Assim devemos viver de tal maneira que sejamos nós mesmos, e não o reflexo de espíritos estranhos, a nossa vontade de seguir para a frente no aprimoramento individual. Vejamos que resposta sábia e profunda. Nós vivemos cercados, rodeados pelos espíritos, no corpo e fora do corpo. Como Chico disse, somos bilhões. No corpo e fora do corpo, naturalmente que todos recebemos influências positivas, mas também influências negativas. Agora, Chico diz aqui, sendo uma situação tão difícil, o não julgueis na palavra de Jesus Cristo deve estar em nossa consciência. Porque às vezes nós costumamos dizer assim, fulano está obsidiado, fulano está possuído. Ora, não podemos julgar. Talvez sejamos nós os que estamos julgando, que estejamos influenciados negativamente. E Chico finaliza dizendo, assim devemos viver de tal maneira que sejamos nós mesmos e não o reflexo de espíritos estranhos à nossa vontade de seguir para a frente no aprimoramento individual. Ou seja, precisamos trabalhar e colocar em prática o vigiai e orai. Vigiar e orar. Certa vez também foi perguntado a Emmanuel qual seria a melhor maneira de evitarmos a obsessão ou de não estarmos sujeitos à obsessão. Emmanuel respondeu, através da oração e do trabalho. Através da oração, nós nos lembramos de Deus. E através do trabalho, esquecemos de nós. Vejamos que síntese maravilhosa. Através da oração e do trabalho. Porque através da oração nos lembramos de Deus e nos colocamos em sintonia com os planos superiores. E através do trabalho, esquecemos de nós. Ou seja, combatemos o egoísmo, deixamos de viver excessivamente centrados
em nós mesmos. Assim, nós podemos, vamos dizer, nos livrar da obsessão ou, pelo menos, nos colocar contra essas influências negativas do dia a dia. Em seguida, Adelino perguntou sobre as sessões de desobsessão. São essas reuniões de desobsessão que habitualmente são realizadas nas casas espíritas, as reuniões mediúnicas, as comunicações dos espíritos sofredores, dos espíritos infelizes. A pergunta foi a seguinte: quanto tempo de estudo e frequência no centro espírita seria o mais indicado para que uma pessoa esteja mais ou menos preparada para dirigir sessões de desobsessão ou dirigir sessões mediúnicas de desobsessão? Chico respondeu: a meu ver, a pessoa que estiver dentro dessa vocação de servir precisará de uns 5 a 10 anos para poder compreender a linguagem dos espíritos que se comunicam. Só aí estará preparada para dirigir o serviço de desobsessão. Realmente, trata-se de uma reunião muito séria e que nós não podemos levar assim de qualquer maneira. Eu me recordo uma vez uma senhora de uma outra cidade procurou o Chico em Uberaba. Ela estava criando uma reunião de desobsessão no centro espírita que dirigia. E ela disse ao Chico, perguntou ao Chico numa peregrinação. Ela perguntou ao Chico: Chico, tem tanta gente interessada, eu não sei como é que eu vou fazer a triagem. Tanta gente quer participar da reunião mediúnica. O que é que você acha? O Chico respondeu assim: ah, minha filha, faça a reunião com aqueles que sobrarem. Vejamos a resposta de Chico. Faça a reunião com aqueles que sobrarem, porque o entusiasmo inicial é muito grande, mas depois o trabalho, ele se torna, vamos dizer, não rotineiro, mas ele se torna dentro de um quadro que não é bem o que os seus participantes ou os supostos participantes esperam. São comunicações de espíritos sofredores, através dos médiuns de psicofonia, principalmente. Aqueles espíritos relatam as suas experiências. Não há demonstrações espetaculares. São comunicações mediúnicas quase que comuns, poderíamos assim dizer. Então, Chico, porque as pessoas acham que participar de uma reunião mediúnica, de uma reunião de desobsessão, que vão presenciar fenômenos extraordinários. Não, não existem fenômenos extraordinários para os olhos. Existem fenômenos extraordinários para a compreensão. Fenômenos extraordinários para aqueles que procuram compreender, entender as mensagens, os depoimentos dos espíritos, que são muito enriquecedores, experiências extraordinárias. Por isso é que o Chico disse a ela: ah, minha irmã, você faça a reunião com os que sobrarem. Em seguida, já tratando de um outro assunto, porque os assuntos são os mais variados, Adelino perguntou para o Chico, estava conversando com o Chico sobre os animais, sobre o princípio inteligente dos animais, e Adelino perguntou a Chico: Chico, qual o animal mais adiantado? Uma pergunta curiosa, né? Qual o animal mais adiantado na escala evolutiva, né?
Chico respondeu: o cão. O cão desperta muito amor e é um modelo de fidelidade. As pessoas que amem e cultivem a convivência com os animais, especialmente os cães ou descendentes da raça canina, se observarem com atenção, de certo verificarão que os vários espécimes são portadores de qualidades que consideramos quase humanas, raiando pela prudência, paciência, disciplina, obediência, sensibilidade, inteligência, improvisação, espírito de serviço, vigilância e sede de carinho, infundindo-nos a ideia de que quanto mais perto se encontrem das criaturas humanas, mais se lhes assemelham, preparando-se para o estágio mais próximo da hierarquia espiritual. Então, na opinião dos espíritos, na opinião de Emmanuel, através da palavra de Chico Xavier, o cão é o animal, dentre os animais, né? É o animal mais adiantado. É aquele que possui o princípio de inteligência mais adiantado. Aquele que, vamos dizer, estaria mais próximo de conquistar a auréola da razão, não é? Então é o cão. Muito interessante, não é? Os espíritos também nos falam de outros animais, como o cavalo, o gato, o elefante, o macaco. São outros animais que também estão mais adiantados dentro dessa hierarquia, não é? O macaco, o cavalo, o gato, não é? E são animais que estão bem adiantados. Adelino, continuando a conversar com Chico numa outra oportunidade, ele perguntou sobre o cansaço. Vejamos como os assuntos são variados. Ele perguntou: Chico, qual a opinião dos benfeitores espirituais, notadamente nosso querido Emmanuel, sobre o cansaço? Aí Chico disse: lembro-me de que, certa feita, uma senhora muito distinta perguntou qual a opinião dele a respeito de cansaço e fadiga, diante das impressões de esgotamento que ela vinha sentindo. E ele respondeu: minha filha, até hoje, ao que se saiba, nenhuma ciência, religião ou filosofia puderam no mundo definir o elo de conexão entre a preguiça e o cansaço. Quer dizer, ninguém sabe onde termina um e começa o outro. O elo de conexão entre a preguiça e o cansaço. Os temas são muito variados, mas Adelino também perguntou a ele sobre a questão do homossexualismo, que hoje em dia está muito em pauta, é muito estudado por analistas, psicólogos, e psicanalistas, e psiquiatras, e sexólogos, etc. Adelino perguntou: o homossexual deve se aceitar ou deve lutar contra suas tendências? Vejamos a resposta de Chico. Já li de um analista de mérito que toda amizade e que toda ligação espiritual, do ponto de vista afetivo, são parcelas de homossexualidade no homem e na mulher. Mas o homossexual não poderá deixar a natureza de que é portador de um momento para outro, como se estivesse condenado a não trabalhar, a não servir. Quando nós sabemos que há tanto enfermeiro, tanto professor,
tanta senhora digna que executam os deveres que lhe competem com muita eficiência e devotamento. Agora, o homossexual em si deve evitar a pederastia. A pederastia, sim, é um problema suscitado pela ânsia do homem de experimentar sensações. Mas a homossexualidade está vinculada a um processo afetivo entre os homens e mulheres do planeta. Vejamos que ele faz uma distinção entre homossexualidade e pederastia. Quando nós dizemos homossexual, lembramos-nos logo de quadros infelizes. Mas a verdade é que a homossexualidade está em toda pessoa que tem um amigo ou que tem deveres de fraternidade, de assistência para o próximo. A pederastia é que é o grande problema que devemos evitar e entender como sendo uma condição desnecessária e mesmo imprudente da parte de todos os homens. E vamos dar ao assunto a cor que o assunto traz consigo. Todo homem deve evitar a pederastia. Toda mulher pode estar perfeitamente fora do lesbianismo, porque a nossa formação nos leva sempre para o caminho do que já fomos. E às vezes viemos para não sermos mais o que já fomos, e sim para aprendermos a considerar o que devemos ser. Então vejamos, Chico exalta a amizade, a afetividade, a união, mas ao mesmo tempo ele fala que nós devemos tomar excessivo cuidado, ou sempre muito cuidado, com a degradação, não é? Com a chamada pederastia, quando nós sabemos da existência, inclusive de tráfico de crianças, não é? Meninos e meninas. Até bem pouco tempo, o cinema estava exibindo um filme a este respeito, fazendo uma denúncia muito grave e muito séria a respeito dessa questão da pederastia, que infelizmente ainda existe em muitos países do mundo, não é? Em seguida, Adelino perguntou sobre a fé. É uma resposta curta. Como é que a fé pode curar? Chico respondeu: a fé congrega todas as forças da mente, que se tornam aptas para agir no campo orgânico, corrigindo distonias e sanando desajustes nos campos celulares. Vejamos como a fé é importante. A fé é verdadeira, não é? A fé do tamanho de um grão de mostarda congrega todas as forças da mente. O nosso tempo está esgotado. Muita paz, muita alegria e até a nossa próxima reunião ou programa. Muita paz.